Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao mais um episódio do Pode Operacast. Agora acertamos. Bora. Toda vez eu fico com vergonha dessa parte. Galera, hoje temos a honra de receber mais um amigo, Dr. Elton Fernandes, advogado especialista na área da saúde. E esse é o nosso Pode Operacast, né? Primeiro podcast bucomaxilo da galáxia, sempre tentando trazer o máximo possível de pessoas de outras áreas, para tentar unificar o máximo possível de entendimento e levar de forma leve para vocês, tá bom? Elton, muito obrigado pelo aceite do nosso convite. O Elton, ele já trabalha com essa área de direito na saúde há 16 anos. E conta um pouquinho de você, Elton. Quem é você? O que você é? Bom, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer aí o convite. Muito obrigado. Eu sou advogado há 16 anos e eu me dedico exclusivamente à área da saúde. Minha mãe achou que eu ia passar fome quando eu falei para ela. Ela falava assim, mas você só vai fazer saúde? Desde o começo? Desde o começo. Então você se formou? Eu me formei, antes, para ser bem sincero, hoje já pode dizer que está prescrito o crime, né? Antes de sair da faculdade, eu já estava fazendo já, porque eu tinha um grande amigo que era advogado e eu falava para ele, não, me ajuda, vamos fazer junto, e ele fazia junto comigo. Então, desde o meu 5º ano de faculdade, e na verdade, eu comecei na bucomaxilo, né? O que me trouxe para o direito da saúde, falando aqui em primeira mão, foi a bucomaxilo. Que honra! A bucomaxilo me fez advogado de direito da saúde. Então, o meu primeiro processo... Pessoal, bucomaxilo não é rico não, viu? Bucomaxilo não é rico não, Tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas Tem eu de tô tudo. defendendo o buco ou atacando o buco? Não. Na verdade, mais do que isso, defendendo o paciente. Bem advogado. O golpe mesmo, tá aí, né? cai Que quem quer. resposta polida. Que resposta Mas é a nossa causa, sempre defender o paciente, sempre É isso. Porque no final de contas, o que a gente faz é defender o paciente, direito do paciente, mas em última análise, eu estou defendendo a prescrição do profissional. Eu estou defendendo, no final de contas, a autonomia do cirurgião dentista, eu estou defendendo, no final de contas, a prerrogativa do profissional de indicar o material, de fazer a indicação técnica, porque é o profissional, no final de contas, quem detém esse conhecimento. Então, desde sempre foi essa a minha defesa. Não, mas só pra deixar claro pra quem tá assistindo, quando você falou do paciente, mas não o paciente atacando o bucomaxilo. Não. O paciente do lado do bucomaxilo. O paciente do lado. Indo contra, talvez, o convênio. Acho Exatamente. Porque o que acontece, né? Hoje, a gente tem uma situação já na justiça muito consolidada. Na própria ANS está muito consolidada a questão da cirurgia bucomaxilofacial. Nem sempre isso foi assim. A gente teve muito problema para liberar a cirurgia já no passado. Acho que é legal a gente falar o que é a ANS, né? Tá. A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, por exemplo, hoje, antes de você contratar um advogado, às vezes você pode até fazer uma denúncia na ANS antes de sair contratando um profissional, porque em alguns casos, quando o que a operadora de saúde fez fere uma regra que a ANS criou, a ANS vai lá e pune a operadora e fala assim, você não pode fazer isso. Tá? Alguns casos isso funciona, não é todos os casos. Mas em alguns casos vale a pena, às vezes, reclamar na ANS antes. Só um instantinho, Nilo. Para começar mesmo, mas me conta um pouquinho mais especificamente sobre você, porque assim, nós somos leigos na área. Você falou que foi a bucomaxilo que te chamou para o ramo do direito da saúde e que te fez ficar, né? Então, me conta mais um pouco o que o advogado especialista em direito da saúde faz em benefício do paciente. Porque às vezes o paciente ele não sabe a quem recorrer, às vezes existe uma negativa, enfim, etc. É muito legal isso porque, assim, eu tava até brincando que minha mãe achou que eu fosse passar fome, né? Ela falava assim, mas você só vai fazer isso? Como assim e tal? Ao bem da verdade, hoje a gente tem uma área já muito bem estruturada. Você tem hoje pós-graduação em todo o Brasil. Eu dou aula na IPD em São Paulo, dou aula em Recife e dou aula na USP agora de Ribeirão Preto também, na pós-graduação de lá. Inclusive o Elton é meu professor, tá, gente? É um prazer pra mim, você vê? Que honra minha. Por isso que você tá tirando nota boa, né? Exato. Pelo menos na matéria dele, sim. E veja, cara, a gente vem, na verdade, do lado do direito do consumidor. Isso que a gente estava fazendo antes era puro direito do consumidor. Mas direito do consumidor tem 500 coisas. E ao bem da verdade aqui, quando a gente fala de saúde, da regra da ANS, é muito específica. Tem regras muito específicas, né? Então, por exemplo, quantos advogados sabem que se você...
Tem lá um código de um procedimento específico que eu entro, que você coloca no teu pedido de cirurgia, e eu entro na tabela, seja no TUS, seja na tabela da ANS, e vejo que isso bate com a tabela da ANS, né? E a gente começou a fazer isso. Então, desde lá de trás, eu comecei, na verdade, entrei pela bucomaxilo e eu vi que tinha um campo gigante e tinha pouquíssimos advogados fazendo isso. Principalmente porque nós, bucomaxilos, somos dentistas. E a gente esbarra muito naquela velha situação. Cirurgião dentista pode utilizar o convênio médico do paciente para fazer um tipo de procedimento? Pode, mas poucas pessoas conhecem isso aí. E hospitais, por exemplo, eu sou piauiense, eu conversei com um médico lá recente, ele duvidou que a gente poderia usar o convênio médico para atender um paciente no estabelecimento dele, no hospital dele. Pois é. Mas mais do que isso, eu já cheguei ao cúmulo de ver a situação. Eu fui uma vez pro Rio de Janeiro e eu estava numa situação em que era uma cirurgia bucomaxila no Rio de Janeiro e a juíza me disse o seguinte, palavras da juíza agora, é ipsis litteris o que ela falou para mim. Ela falou, doutor... Eu amo esses termos. Não tem... É literal agora. Ela falou, doutor, não tem nenhum médico para assinar esse pedido de cirurgia, não? Pô, tô falando de uma cirurgia buco. É que hoje melhorou, mas a gente já sofreu muito com isso. Muito, né? Eu tô falando disso de 2008, mais ou menos, tá? Avançou muito já nos últimos tempos, porque popularizou bastante a questão. Mas eu via isso, né? Eu via esse... É como se, na verdade, fosse uma segunda classe, né? Assim, não, médico e depois vem cirurgião. Isso não existe. Não existe hierarquia. Hoje a regra é muito tranquila de dizer... Tinha uma regra bem anômala aí, dizendo, né, que a equipe tinha que ser chefiada por um médico. Isso não existe. Você não precisa de ter uma equipe chefiada por um médico hoje, né? Você pode ser bucomaxilo e fazer o teu procedimento, enfim. Então, eu começo, na verdade, ali brigando pelo paciente. Quando eu me dou conta... Eu, na verdade, fazia trabalhista junto também na época. Quando eu me dei conta, eu falei, pô, isso aqui, trabalhista tem muita gente, mas aqui eu tô vendo que tem uma área que um contou pro outro que eu fazia, que contou pro outro, e de repente, quando eu vi, eu estava envolto no direito da saúde. Pedi demissão do lugar onde eu estava trabalhando, fiz um acordo com eles para sair, e aí fui trabalhar só, montei meu primeiro escritório e comecei. Aqui em São Paulo? Em São Paulo. Meu primeiro escritório, tecnicamente, foi em São Bernardo do Campo, e logo em seguida eu fui para o Ipiranga, em São Paulo, e aí já quase 10 anos na Paulista. E a tua demanda toda era paulista? Paulista. Não era... Hoje a pandemia quebrou fronteira, né? Hoje eu tenho, às vezes eu começo falando com uma pessoa no Rio Grande do Sul, termino falando em Manaus. Porque E vocês têm no OAB de São Paulo, você pode atuar lá? Pode. Você tem uma limitação pela quantidade de processos. Se eu tiver mais que 6 processos no Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho que me inscrever como tive que me inscrever. Então, assim, você tem uma limitação ali. Diferente de cirurgião dentista, né, que acho que tem que fazer a inscrição, né, no conselho. Eu digo exato. isso, Só pode operar porque... em cada estado. Eu digo isso porque a gente atende, por exemplo, eu atendo em Minas, atendo no Piauí, às vezes aparecem demandas em outros estados que a gente fica sem saber o que fazer. Porque não conhece o advogado lá, não conhece quem conhece um advogado que isso é legal. faça isso. A gente atende em todo o Brasil, porque hoje o processo é eletrônico. Então, quando um cliente me contrata, primeiro, ele assina o documento hoje por um portal que pode ser eletrônico. Aí ele manda contrato por procuração eletronicamente. Ele manda os documentos, ele bate uma foto e me manda. Eu dou entrada nisso eletronicamente. Eu vou falar com o juiz, às vezes, As audiências são eletronicamente. virtuais agora. A audiência é virtual. Mas a pandemia acelerou isso. Acelerou Não, isso. total, né? Acelerou. Acho que na telemedicina mesmo, por exemplo, a gente ficou anos discutindo, pode ou não pode, dá certo ou não dá. E aí, de repente, é disruptivo. Vem a questão e ela... Veio pra ficar, né? Pra ficar. Não volta mais. Não volta, não tem como voltar. Porque é muito mais cômodo Pra todo mundo. vocês, pra todo mundo. Eu penso o seguinte, hoje, até o paciente que está em São Paulo, o cara, ele ia pra Paulista, ele pagava R$30 de estacionamento. Ele pagava R$6,50 o cafezinho da tia lá embaixo, que coitado, até fechou. E aí, assim, o cara não quer mais isso. Ele não quer mais fazer essas coisas, né? É uma economia 40 em São Paulo, 40 minutos para ir, no mínimo, 40 para voltar para casa. Isso que eu tô falando, Né? fora o tempo, né? Não faz sentido mais, não faz sentido. Esse dia foi engraçado, esses dias. Eu tava fazendo uma consulta pré-operatória, e assim, eu ia operar ela na semana. E foi engraçado porque ela veio e eu precisava examinar ela e tudo. E ela, uma pessoa um pouco mais velha, ela começou a brigar com a gente. Porque como que vocês não me fizeram isso virtual?
E você tinha que fazer, vocês estão no passado, vocês têm que fazer isso... Uma senhora Uma senhora. Vocês têm que fazer isso pelo computador, numa videoconferência. Você faz eu pegar um trânsito para vir aqui, mas nesse caso não tinha como. Mas realmente tem que mudar um pouquinho o esquema, porque realmente pegar trânsito em São Paulo, principalmente aqui, Exato. né? É complicado. Então só para eu entender. Então, na verdade, a área do direito da saúde, ela atua em defesa do paciente quando ele tenta, por algum motivo, por algum meio direto, algum procedimento, alguma cirurgia, algum remédio, e aí ele é barrado por algum motivo que às vezes o convênio médico fala para ele. Aí que entra o papel do advogado para tentar facilitar esse caminho para ele conseguir aquilo. Exatamente. É isso. Essa é uma das vertentes. Também, claro, a gente pode estar falando até da defesa de um profissional que sofreu uma ação. A gente pode estar falando da defesa do paciente que quer mover uma ação contra um profissional. A gente pode estar falando de um erro da enfermagem do hospital. A gente pode estar falando de uma série de coisas aqui. A gente pode estar falando de SUS, por exemplo, né? De liberar um medicamento, um procedimento pelo SUS, que é um pouco mais complexo, são regras diferentes, mas dá para fazer. Direito da saúde envolve tudo isso. Até, por exemplo, o cara precisa fazer uma cirurgia bucomaxilo, mas ele fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar o cirurgião bucomaxilo. Ó, que dica interessante já. O cara fala, eu não tenho grana para te pagar. Mas ele é empregado de uma empresa lá tal. Ele pode conseguir levantar o FGTS dele, por exemplo, para fazer o pagamento dos honorários. Essa é uma possibilidade. Que legal. Entendeu? Falando a respeito disso, e voltando a respeito da ANS, eu vejo que tem paciente que tem que abrir ANS porque o convênio está lesando o paciente, que infelizmente a gente passa por isso, e às vezes o paciente fica com medo. Eu vou abrir ANS e eu vou ser prejudicado. Pois é. Isso é um mito. É o maior mito, acho que, da área esse, tá? Se eu tivesse que citar assim, o maior mito é o convênio vai me perseguir. Ontem, uma senhora reclamou que a operadora de saúde descredenciou o Einstein, o Sírio, o Oswaldo Cruz e deixou para ela um hospital X em São Paulo. Isso tá bem comum hoje em dia. Tá bem comum. Não, aí sabe o que ela me pergunta? Eu falo, tem que fazer ação. Ela fala assim, mas eles não vão me perseguir mais do que a senhora já... mais do que está acontecendo? Assim, que sentido faz o que a senhora está dizendo? Tá funilando, né? Mas às vezes os pacientes, como o Nilo está falando, eles têm medo de represália na empresa a qual eles trabalham. Pois Isso é. é verdade. Isso é uma coisa que eu nunca vi. É uma questão assim, eu nunca vi acontecer. Eu não sei se o empregador, o RH, impõe isso implicitamente. Eu acho que tem um medo aí. Eu acho que é um medo acho que é a origem, é o mesmo medo de assim, o cara tem um plano individual, ele tem medo de processar porque ele vai ser perseguido. Não faz nenhum sentido. Porque se acontecesse em última análise, vamos pensar assim, aconteceu, o cara te perseguiu. Eu vou mover uma nova ação judicial agora pedindo dano moral pela perseguição. Conduta de má fé. Não pode acontecer. Então assim, nos primórdios, tinha uma operadora de saúde que tinha um logo, não era Unimed, era uma outra, mas ela tinha um logo verde. Não vamos citar nomes. Um logo verde, um nome verde, e ela era terrível, né? Terrível. Não sei qual que é. Muito bom. E aí que acontecia com essa Comenta aí, operadora? põe nos comentários aí se você sabe qual que é. E essa operadora, cara, ela fazia, assim, eu via isso dessa operadora, por exemplo, a única vez que eu vi, eu nunca vi. Eu via eles, uma vez eu vi um paciente de buco, inclusive, ele fez o pedido de cirurgia e a operadora foi lá e pediu o cancelamento da apólice. Falou assim, eu estou notificando para rescindir a apólice. Imediatamente, a gente entrou com uma ação judicial, o juiz restabeleceu o contrato e puniu a operadora, dando dano moral para a empresa, dizendo assim, não pode acontecer isso, porque isso é conduta de má fé. Você não pode tolerar esse tipo de comportamento. Porque senão, assim, você recebe a prestação enquanto o cara está bem, e aí quando o cara tem um problema de saúde, você vai lá e fala para ele que agora você não vai dar cobertura. Como é que é, né? Aí alguém vai brincar, é plano de saúde, não é de doença, né? Então, questão de carência. Acontece muito. A cirurgia ortognática, ela é caracterizada como uma deformidade congênita, o paciente nasceu daquele jeito, enfim, desenvolveu. O paciente fez o convênio, não é obrigação nenhuma do paciente mostrar que ele tem um problema. Às vezes ele nem tem um problema, nem sabe, e vai descobrir depois. Caiu na carência, você tem doença pré-existente, você omitiu essa informação. É função do convênio ter um perito para isso. Sem dúvida. Acho que a nossa questão é assim,
Eu brinco dizendo o seguinte, o importante é, naquele momento, vamos pensar que se for plano empresarial mais que 30 vidas, não tem carência, vamos pensar assim. Mas vamos pensar naquele plano individual. O cara foi lá, contratou um plano individual. O que é importante a gente pensar? É importante pensar o seguinte, se fosse possível eu tirar uma fotografia do cérebro daquela pessoa, naquele momento que o cara está assinando o contrato, ele sabe que tem a doença? Ele sabe. Ele está indicado para cirurgia, ele sabe. Passou, indicado e tal. Este cara é tecnicamente uma doença pré-existente. Se o dever de prova é da operadora, se a operadora vier e falar, eu vou provar que você sabia, não é fácil a operadora fazer essa prova. As pessoas acham assim, é simples, eles vão, é muito complexo e nem sempre vale a pena. Mas se a operadora provar que o paciente sabia, é uma conduta de má fé. Ok? E isso pode, em última análise, no pior cenário, levar à rescisão do contrato. Se o paciente não sabia, ele podia ter a doença, né? Ele podia ter até sintomas. Putz, ele tinha cefaleia, ele tinha ronquiapneia, ele tinha tudo isso, mas ele não sabia qual era a origem do problema. Isso não é característica da doença pré-existente, ainda que os sintomas já pré-existissem. Porque a grande questão é a gente fazer essa brincadeira do raio-x na mente do cara naquele momento. Ele está assinando o contrato. Naquele momento, ele sabe que tem a doença ou não sabe. Se ele sabe, é. Se ele não sabe, não é doença pré-existente. Até porque sintoma pré-existente não é doença pré-existente. Exatamente. Então a pessoa pode ter o problema ali, só que não é obrigação dela saber que aquilo está levando a uma doença. Exatamente. Né? E tem outras questões aí que posso fazer. Se a operadora de saúde não fez o questionamento pro cara, não houve omissão, porque você não fez o questionamento. Então você não omitiu nada, né? Aí, assim, então não é. Se passou por entrevista qualificada e o profissional da entrevista qualificada não pegou isso, não disse isso, tal, não é mais doença pré-existente. Acabou. E aí tem N questões. Por exemplo, mas e quando a operadora pega e ela notifica o paciente? Se ela notifica o paciente e o paciente assina o termo, ele vai ter que esperar os 24 meses. Ele está, então, dizendo que é uma doença pré-existente. Os 24 meses se contam da assinatura do contrato, não do dia em que do dia que ele assinou esse documento. Agora, se ele assina, acabou a discussão. Tem gente que fala assim, concorda, acabou a discussão. Tem gente até que fala assim, mas aí não é a prova de que ele agiu de má fé? A própria regra da ANS diz assim, não. Se você notificou o cara e ele foi lá e assinou, acabou a discussão. Você não pode mais querer rescindir o contrato por isso. Agora, se ele disser não sabia, a prova é da operadora. A operadora é quem tem que fazer essa prova. Porque não existe no direito o provar que não sabia. Né? É impossível. Como é que você vai provar que o cara não sabia? A prova no direito é positiva. Né? Provar que não sabia, né? Prova positiva. Não tem, prova é positiva. Né? Eu tenho como falar assim, como é que eu vou provar que não estou na praia agora? Eu vou provar porque eu estou aqui gravando um podcast. Sim, então a prova é positiva. Estou gravando um podcast, logo, né, não estou na praia. Então a prova é sempre positiva. Se a operadora de saúde vai ter que vir demonstrar, esse cara tinha uma doença e eu provei de tal forma. Aí ela pode, eventualmente, rescindir esse contrato. Mas detalhe, até ela fazer a prova, ela vai ter que liberar o procedimento. É o que diz a ANS. Tá? Mas se caso libere, a operadora pode cobrar isso de forma particular para o beneficiário? Se ela provar má fé, aí ela então terá o direito de depois, vamos falar que o beneficiário falou que não sabia, ela provou má fé. Ela conseguiu demonstrar cabalmente. Ela poderá então mover uma ação contra esse paciente, que poderá ainda se defender no processo para mostrar que não há má fé. Mas não é uma coisa que acontece. Nunca né? vi na vida. Eu digo isso então. porque eu tive uma paciente de um convênio que é vida, 2 vezes, vida, e etc. E passou-se 1 ano, solicitei a cirurgia, o procedimento foi negado porque a paciente tem a doença pré-existente, etc. E o auditor, em ligação comigo, falou, doutor, tudo bem, a gente pode até liberar a cirurgia, mas a gente vai processar a paciente. E se ela perder, ela vai ter que pagar isso particular. A paciente ficou com medo, ela aceitou esperar mais 1 ano, e no ano seguinte a gente operou. Na minha terra chamamos de chantagem, né? Chantagem. Pura chantagem. É isso. O problema é que Só eles que forçam nós a barra. somos leigos. A área da saúde é muito deficiente de 2 coisas que eu acho. Direito e economia. A gente não verdade. manja muito pouco disso. É verdade. A educação, o direito tinha que estar lá na escola, assim como a educação financeira tinha que estar lá na escola. Perfeito. Então, o paciente, o indivíduo, ele tem medo, porque o convênio impõe isso a ele, ele fala, putz, mas eu vou falar com o advogado agora, eu vou ter isso custa, eu posso perder lá na frente.
Então acho que é tudo lá na base. A educação que Eu acho que a gente vai ver essa migração das faculdades agora. Eu acho que em algum momento a gente vai ver isso. Eu sei que na faculdade o cirurgião dentista tem ética, né? O que é muito pouco perto daquilo que vem pela frente, dos desafios que te impõem pela frente. Acho que é muito pouco. Eu acho que as faculdades deveriam se preparar. Assim, você pode fazer uma cadeira ali de 6 meses com alguns temas que se dá em pós-graduação, por exemplo, preparar um pouco essa pessoa para entrar no mercado. Porque, por exemplo, tem coisa que o cirurgião não sabe. Às vezes eu falo, e digo isso porque eu tenho um cunhado, meio ex-cunhado, mas ele é cirurgião dentista, né? Eu quero que ele seja cunhado, mas eles estão ali naquela, né? Inclusive, ele continuou seu amigo. Continua meu amigo. Não, isso é demais. Eu tava tomando café com o Otto esses dias. Café. Tomando café. E aí ele falou, não, vou viajar com... Pra Buenos Aires agora Buenos Aires, com ele. comigo, tal pessoa e meu ex-cunhado. Ex-cunhado? Aí ele continuou meu amigo. Eu falei, cara, como é a relação ali? Falei, Um abraço. meu amigo. Um abraço pro Pedro que vai ouvir isso depois. Grande aqui. Pedro. Grande Pedro. Esperamos você aqui, hein, Pedro? Boa, Pedrão! Você vai contar aqui que história é essa de Adoro ex-cunhado. Pedro. Ô, Elton, vamos lá agora. Vamos começar com as nossas perguntinhas aqui. Conta pra gente, a gente tem um quadro que chama Perrengue Cirúrgico, né? Mas tem algum perrengue que você passou aí na sua área, na sua profissão, que você acha Cara, legal contar pra gente aí? Sabe que eu tenho uma coisa Vale relacionada... porque o Magno já sabe, ele já tá sorrindo aí, ó. Não, ele Não. vai. Ele tem certeza que ele vai. Você sabe que tem uma coisa que eu fiz muito pouco. Eu vim pro direito contra Buco, como eu contei pra vocês. E aí aconteceu o seguinte. Eu fiz 1, 2, 3, 5, 10. Aí um dia eu cheguei num cirurgião e falei pro cara, meu, deixa eu entrar pra operar com você. Cara, eu quero ver esse negócio lá e tal. E ele falou, não, beleza. Mas assim, primeiro vocês operam 7 da manhã, vocês começam a operar, né? Eu fui dormir às 2. Que horas a gente acordou hoje pra operar? Hoje eu acordei 4 da manhã, a Pelo cirurgia amor de Deus, tava marcada às 5h30. 5h30. Qualquer coisa você me liga a hora que você tiver que levantar, eu te acordo, te ligo antes de dormir. Porque é assim, eu vou dormir Não, umas é cedo 2. mesmo, é cedo É mesmo. muito cedo, né? E eu perdi a hora, evidentemente, perdi a hora e tal. Acordei correndo e tal, e me dirigi ao hospital. E eu cheguei de terno no hospital e eu falei, o que eu falo agora, né? Porque assim, não fazia sentido dizer que eu sou advogado e eu ia entrar e tal. E eu, cara, fiz que nem os caras do Pânico e tal. Eu falei, a equipe do doutor fulano tá aí que eu preciso operar com ele e tal. Aí ela falou... Impostor, né? Ela falou... Isso tem assim, quantos anos atrás? Puta, tem uns 12 anos, já 13 aquela anos. Porque época podia. hoje em dia é comum algum médico usar terno e chegar, não é muito... Não, 13 anos atrás, eu falei pra ela, da equipe do doutor, mas eu falei, como? Eu falei, a equipe do doutor falando tá operando em que sala? Aí ela falou assim, com autoridade, ela falou assim, naquela. Eu falei, então eu tô entrando. Ela falou assim, mas o senhor não vai se paramentar? O senhor vai entrar assim? Cara, não tem a menor noção. Você entrou no centro Eu cirúrgico ia do entrar jeito, do jeito que eu tava, entendeu? Não passou pela minha cabeça que eu tinha que trocar roupa, não passou nada. Máscara, nada, não passou nada na minha E o cabeça propé, naquele que é momento. propé? Ficou no Mas pé ou foi na cabeça? Não, mas eu... Acontece, cara, tem um negocinho que a gente coloca no pé, que é o propé, né? É muito comum chegar estagiário colocando isso na cabeça. E é muito engraçado, que fica um filete aqui no meio. Mas, E meu o amigo, cara, eu já vi, parece que tá estampado na cara dele, não sei fazer cirurgia. Ele eu entra já no vi centro cirúrgico. cirurgião com propé Eu na nunca cabeça. passei por viu? isso, também, porque não cabe na minha cabeça. Olha, eu entrei pra ver. Mas aí, porra, ela não, tá, aí eu fui lá, me troquei e tal, né? E aí eu pensei que ela tava temeroso que ela fosse pedir meu documento e tal. Aí ela falou, você não vai deixar seu... Aí eu passei ali, ela falou assim, o senhor tem que colocar lá seu nome e tal. Eu falei, depois eu faço isso que tô atrasado pra cirurgia e tal. Cara, entrei e consegui ver, primeira Advogado é vez. desenrolado, né? Não, Verdade, daí, verdade. sabe o que é o Advogado é pior? desenrolado. Sabe o que é pior? Ela terrível. achou normal, que ela falou assim, o dentista. Ela achou que você devia ser dentista sem costume de A trazer. culpa caiu sobre um de vocês, cara. Eu me safei. Maravilha. Aí você entrou, Não, entrei e vi a cirurgia toda, cara. E aí, Tranquilo? Guilherme, show. Sabe o que foi engraçado? Ele falou assim, fica aqui do lado pra você ver, né? E teve uma hora que ele foi fazer... Eu vi que ele tava desprendendo alguma coisa aqui na paciente e tal. A minha primeira reação foi a de tentar e ajudar e segurar o negócio. Ele falou, nem se atreva a fazer isso, cara. Pelo amor, eu falei, não...
foi instantâneo, sabe assim? Quando você... Instinto. Foi Não, instinto. o cara, então, primeira vez sendo cirúrgico, já queria operar já. eu Louco, fiquei né? assim. É desenrolado. Mas eu achei- o foco aqui pra você. Não pega não, não pega não. Sabe o que eu achei incrível? É, assim, o clima é que o paciente, pra família, pro paciente, é sempre muito tenso, porque é a cirurgia dele, é o grande evento dele, né? É como, na verdade, quando o cara me contrata pra fazer um processo. Pra ele é o único, é o grande processo dele. Pra gente, no final de contas, a gente tá meio habituado a fazer isso. Eu falei exatamente isso no último episódio que a gente gravou. É o momento dele, você tem que estar focado naquele Inclusive, momento. assista aos episódios anteriores do Pode Operar Cast. Obrigado pelo gancho. Pela Nicolas. deixa. O paciente tá ali tenso, a família tá tensa lá fora tal. Mas dentro da sala, embora esteja concentrado, o clima é de normalidade, né? O clima é tranquilo, assim. Não tinha tensão, assim. Eu tava ali tenso com como tava tal, mas o pessoal tava ali, tranquilo. Às vezes até um tirando o sarro do outro, tal, brincando. Sempre. Então, né, foi Se muito você for bom. na cirurgia minha com o Magno, você vai adorar. Você vai saber muita coisa sobre ele. Toda vez que vai algum estagiário acompanhar nossas cirurgias, né? O Samuel sempre destrincha todas as minhas histórias da residência. Todas. O cara sai dali rindo de mim e eu perco toda a credibilidade que eu talvez tivesse com uma pessoa. Talvez tivesse. Olha aí. Cara, eu adorei estar em centro cirúrgico. Eu gostei muito de estar ali, de ver e tal. E a partir dali ficou mais tranquilo para que eu pudesse explicar o que era aquilo e Você entende melhor, né? entender melhor. E em relação a algo que te emocionou, você ajudou a alguma causa de algum cliente ou de algum paciente? Conta aí pra gente. Cara, eu tenho muita história de emoção, assim, né? Eu tenho uma afilhada, que é uma história talvez das mais emocionantes que eu já vivi na minha carreira, que não tem nada a ver com o direito da saúde, foi uma das poucas e raras vezes em que eu me atrevi a fazer algo, mas eu acho que tem uma história que eu acho muito legal, que é do meu tio, né? Meus pais foram embora de São Paulo já há 20 anos, primeiro ano de faculdade, meus pais foram embora para o interior, e os meus tios falaram assim, não, você vai ficar com a gente, você vai morar com a gente e tal. E eu, pra ser bem sincero, os meus tios nunca nem me trataram como sobrinho, cara. Meu tratamento com os meus tios foi de filho. Sempre tive um tratamento muito receptivo. Eles construíram um quarto para mim dentro da casa. Então foi incrível. E por ironia do destino, por dessas coisas que a gente nunca vai entender, eu me formo, eu vou para a área do direito da saúde. E 5 anos, mais ou menos depois, 5 anos depois de formado, o meu tio recebe uma sentença de morte. Ele transfundiu sangue em 77 no Sírio-Libanês. Evidentemente que naquele tempo não tinha... Você não nem descobria, hepatite C não existia, a gente desconhecia hepatite C naquela época. Então, quando foi feita a transfusão, não tem culpa nenhuma do hospital, porque o estado da arte e da ciência não tinha avançado para que a gente soubesse, né, E certamente ali, imagina se ele foi contaminado com o vírus da hepatite C. Ele só foi descobrir isso, doença muito silenciosa, só foi descobrir isso em 2000. Em 2000 ele descobriu isso, 23 anos depois. Uma unha que estava com micose, ele foi fazer, a médica fez um exame de sangue e falou assim, micose eu trato, mas tem alguma coisa no teu fígado aí que não tá legal. E aí descobriu que tinha um grave problema de fígado. E ele já tinha. Então, cirrose hepática, hepatite C, problema de coagulação sanguínea, síndrome do intestino curto e trombose da veia mesentérica, né? Acontece que isso foi evoluindo, ele foi fazendo, meu tio é um cara, ele foi fazendo tudo que estava ao alcance dele ao longo dos anos. E até que em 2010 os médicos disseram, cara, tá chegando a hora e não tem mais o que fazer. O médico dele no Brasil falou, eu não transplantaria um fígado em você porque a sua veia mesentérica está trombosada, não vai adiantar nada, você vai morrer na mesa. Então viva, tal, mas eu volto a dizer para vocês, meu tio é o cara que fez tudo que estava ao alcance dele a vida toda. E em 2011, começo de 2011, a gente está em 21, né? Então 2011, acontece que um médico vira pra gente e fala o seguinte, tá chegando, ele tá cruzando uma linha que é meio definitiva, mas a gente perguntou, mas não tem nada para fazer? Ele falou, tem. Se tiver $1 milhão, você tira ele do Brasil, leva ele para os Estados Unidos e você vai nos Estados Unidos fazer um transplante multivisceral. O próprio médico daqui falou isso pra família. Falou pra família. Falou, é $1 milhão. Evidentemente, o dólar tava a 1,70, mas a família não tinha $1 milhão ali para... $1 milhão, né? né? $1 milhão. E em dólar, né? Você fala, a família, a gente não tinha $1 milhão.
E eu já não morava mais com meu tio quando ele recebeu esse diagnóstico, o médico falou isso com ele e tal. Mas me chamaram lá para conversar e falaram para mim, ó, tá rolando tal questão. E o médico falou tal coisa, tá? E a gente tá pensando em vender a casa para poder fazer o custeio disso aqui, vamos fazer uma rifa. E eu falei, não. Nós vamos Falei, nós vamos processar o plano de saúde. Eu me falei, peraí, passa o Pix, passa o Pix. Chego lá. Eu falei, não, vamos processar o plano de saúde. E claro que quando eu falei isso, a primeira reação foi assim, ele é louco. O cara tá aí, é um sonhador. Não. Eu falei, nós vamos processar o plano de saúde e nós vamos conseguir que o plano de saúde pague isso e tal. É a única forma dele viver, A única forma. E peguei o contrato dele, um contrato lindo. Um contrato feito há muitos anos, tal, né? Contrato ruim do ponto de vista de leitura, mas lindo, porque tão ruim que pro advogado é bom. É bom. Por conta de brechas? Por conta de Várias brechas. brechas. Você pega e você fala, putz, isso aqui, Dá tal. pra trabalhar bem aqui dentro. Cara, fiz uma ação judicial contra o plano de saúde para tirar meu tio do Brasil, para levar ele para os Estados Unidos. A gente chegou num determinado momento, a gente não acreditava mais. A gente falou, não vai dar tempo. Meu tio é um cara que faz tudo que está ao alcance dele. E aí acabou que o juiz, na primeira instância, não me deu a liminar. Ele indeferiu, falou assim, tem grandes hospitais no Brasil que a gente precisa ouvir primeiro se fazem ou não tal. Evidente, né? Os grandes hospitais a gente sabe quais são, eu não tive dúvida. Corri nos grandes hospitais, pedi para os profissionais dos hospitais dizerem, se opera esse cara, você faria um transplante nesse cara? E o tempo correndo, né? Tempo E o relógio, Quanto tempo? contagem regressiva de isso. justiça ficou? Na justiça, eu acho que demorou uns 15, 20 dias, uns 20 Nossa, dias. então foi- A justiça foi rápida. Sim. O juiz, eu entrei com a ação, ele indeferiu a liminar. Cara, quando ele indeferiu a liminar, é aquele dia que você chora, que você fala assim, hoje é o dia de chorar, porque amanhã você tem que levantar a cabeça, você tem que falar assim, amanhã eu vou à luta, amanhã nós vamos pra cima. Legal. Hoje você chora, amanhã você fala, agora nós vamos pra frente. Entrei com a ação, o juiz não deu a liminar, eu fui nos hospitais, falei com os profissionais, alguns foram muito bacanas, fizeram um relatório, um deles, vou citar aqui a equipe do Dr. Carneiro, avaliou o meu tio e fez uma avaliação muito sincera, falou assim, cara, o caso é muito complexo para um procedimento que a gente não tem experiência, que a gente não faz no Brasil, que a gente até tem habilitação para fazer, mas a gente não tem treinamento nenhum para isso aqui é muito complexo. E ele deu um relatório falando, não dá para fazer isso aqui, eu não faria, é o que a equipe falou, nós não faríamos, porque a gente não tem experiência e expertise para fazer isso aqui. Fomos para o tribunal, conseguimos no tribunal fazer com que meu tio, conseguimos eliminar contra a operadora no tribunal. Meu tio saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos. Meu tio chegou nos Estados Cara, Unidos. até arrepia, meu. Cara, Legal meu tio demais. chegou nos Estados Unidos mal, muito mal. E chegou um dia que os tinha médicos visto tudo certinho tudo, já. já tínhamos preparado o visto. E quando a gente começou essa história de Estados Unidos, vamos fazer o visto. Tem Tem que estar preparado. Fizemos o visto dele e tal. Na fila do visto, meu tio sempre achou que fosse sobreviver. Ele falou pra mim, isso em 2011, ele falou pra mim assim, quanto tempo dura esse visto? Eu falei, 10 anos. Ele falou assim, não pode esquecer de renovar. Sim, Que legal, que legal. Sensacional. Que é o que a gente estava falando no episódio anterior Sensacional. sobre o pensamento positivo, né? Como é Exatamente. importante você querer Acreditar. sobreviver. Acreditar. Caraca, até me arrepiei. Cara, Foi- ele chegou, conseguimos Nossa. eliminar, ele foi para os Estados Unidos, os médicos, num dado momento, em setembro de 2011, colocaram ele em coma, falaram assim, ó, botar ele em coma para dar uma preservada, porque ele não vai aguentar muito tempo. Nessas ironias, nessas coisas que a gente nunca vai entender na vida, naquele dia, uma menina, uma jovem, 23, 24 anos, bate o carro, tem morte cerebral. E ela é absolutamente compatível com o meu Você tio. tá brincando comigo. Ela é absolutamente compatível com o meu tio. Faltando 3 dias para o fim do jogo. Ele estava em coma, soube de nada, a família foi avisada às pressas, ó, agora tem que ir. Chegou um transplante tal, fez o teste compatível tal, vambora. Levou para a mesa, fez o transplante. Meu tio acordou acho que 3 dias depois do procedimento do transplante multivisceral, 2011 foi isso. Ele tinha 67 anos e ele acordou 3 dias depois e ele virou para minha tia e falou, quando vai ser o transplante? Ela falou, você está acordando dele.
Você já fez o transplante. Porque ele foi pra coma sem saber que tinha. Sem saber. Putz, meu, Nossa, que imagina. demais. 3 dias depois. Que demais. Cara, meu tio tá vivo. Meu tio tem. Que demais. Já Baita tinha história. 77 anos, acho que meu tio tem 78 já. O bicho tá vivo, tá bem. Nossa Então- senhora. Como chama o seu tio? Noé. Ô, Noé, um grande abraço aí. Você tem que vir É. aqui, seu Noé. Pelo amor de Deus, que história. Parabéns. Pois é, cara. Ô, louco. Pois é. E então eu sempre Mas conto eu te isso. pergunto, a liminar que a justiça concedeu, o convênio já começou a arcar ou vocês arcaram e eles te reembolsaram? Na verdade, a gente como eu liguei Isso arcou não, integral, passagem, hospedagem, tudo, não? tudo. Tudo. Eu liguei lá para a operadora e tal e eles não sabiam, na verdade. Era o primeiro caso em que eles tinham que mandar o paciente para fora. A gente agilizou a passagem, tudo a gente falou assim, não, vai agora. O cara tava bem, porque a questão não era nem a passagem, né? Era o $1 milhão lá. Sim. O americano é um bicho esperto, né? Quando chegou lá, os caras falaram assim, é uma seguradora que vai pagar? Eita. Então não é $1 milhão, são $2 milhões, né? Mas eu sempre conto a história do meu tio, porque às vezes eu recebo muito paciente oncológico lá no escritório, né? E claro, É a às sua vezes maior área lá, né? Você me disse. a oncologia é muito, né? Porque o paciente ele não pode esperar, ele não tem tempo a perder. Eu sempre falo essa história para o paciente oncológico para ele dizer o seguinte, eu falo, cara, faça tudo o que está ao teu alcance até o próximo ponto da ciência evoluir. Porque o meu tio recebeu uma sentença de morte no final de 2010, começo de 2011. E a gente está falando aqui em 2021, final de 2021 já. E ele está vivo, e ele está bem. Não é um cara assim. Incrível. Eu tô falando de um cara que foi para Miami comigo para ver o E cirurgião. renovou o visto? Agora tá renovando o visto agora. Ah, legal. Ele foi ver o cirurgião Nossa. depois? Foi ver o cirurgião depois lá em Nossa, cara. Miami. Nossa, E o cirurgião vem para cá e encontra incrível. ele e tal. Então, assim, o paciente tem que entender. Cara, você tem que fazer tudo que está ao teu alcance até o Sim. próximo ponto em que a ciência evolui. Porque a ciência evolui rapidamente. Imagina, a bucomaxilo. Se a gente pensar, isso aqui era feito com fio de aço, né? Exato. E aí, né, imagina, o perrengue, o sofrimento que era imputado ao paciente. E hoje não é isso. Hoje vocês conseguem fazer isso com tecnologia de ponta, né? Hoje vocês fazem, às vezes, aqui um procedimento de forma tão positiva e boa quanto o cara faz nos Estados Unidos, né? Você tem tecnologia para isso, tem material bom. Então, enfim, o paciente tem que fazer tudo que está ao alcance dele. É isso que eu deixo de lição. Incrível, incrível. Que história, hein? E pegando esse gancho que você falou da evolução tecnológica, né? Os convênios médicos, eles sempre tentam segurar um pouco isso, né? Ah, não, mas dá para ser feito daquela forma. E aí que entra aquilo que a gente fala no direito, né? Nós, como profissionais da saúde, nós somos obrigados a nos atualizarmos. Porque existe algo melhor para a gente partir de mão, né? E aí é que entra a ajuda do direito em relação a isso, né? Então, por exemplo, hoje em dia, estamos começando já, de um tempo já para cá, mas agora mais forte, com as cirurgias customizadas, né? Que são com os materiais que são feitos sob medida para o paciente. Próteses, placas, parafusos, né? Onde os convênios dão uma segurada também. Só que, quando bem indicado, como você bem fala, pode-se lançar a mão e que se consegue. Absolutamente. A grande questão é você diferenciar o uso do abuso. Isso para tudo, Sim. né? O uso do abuso. É o uso do Perfeito, abuso, né? A perfeito. gente tem que entender assim, o que é uso e o que é abuso. Quando tem uma indicação técnica bem fundamentada, o profissional está ali. Eu vou dar um exemplo concreto do que acontece numa outra área que não é a buco, para o paciente entenda. Às vezes, porque assim, o que acontece? Oftalmo, cara, é verdade, tem 500 lentes de intraocular, 500 tipos diferentes. Mas chega no oftalmo e pede para o cara justificar o porquê que é essa lente, por que ele precisa dessa lente, não daquela outra lente. Cara, é um perrengue. É assim, a maior parte dos profissionais não vai botar a mão naquilo, o cara não vai justificar. Aí eu te pergunto, se o cara não consegue justificar por que isso é melhor do que aquilo, o paciente vai me procurar para quê? Se o médico, se o profissional não consegue justificar, eu que vou justificar? Sim. Que poder técnico tenho eu enquanto advogado para fazer isso? Eu não tenho poder técnico nenhum, né? Eu comecei dizendo assim, eu defendo o paciente porque em última análise eu estou defendendo a prerrogativa de cada profissional de fazer ali. Então não dá. Agora, quando o profissional, o cirurgião, ele justifica tecnicamente, ele diz, eu preciso disso por tal razão, absolutamente defensível, porque a própria regra da ANS, ela nunca excluiu prótese customizada. Quando você pega a regra para ler, ela dá o conceito de prótese órtese que ela dá,
não fala absolutamente nada, exceto customizado, exceto tal. De forma que customizado e tá ali. é aquilo que você falou da brecha, né? Se existe brecha, existe Exatamente. prerrogativo. Exatamente. Tá? E a justiça, ela, assim, em São Paulo, sobretudo, ela olha para isso com muito carinho. Ela não, em São Paulo a gente tem uma jurisprudência, né? As decisões judiciais de São Paulo são muito boas nesse aspecto. Tá? Eu acho que elas validam muito a prescrição do profissional. Mas você não acha que também devido ao excesso de, por exemplo, de alguns colegas, isso não foi mal visto na área judicial? Foi. E aí bons profissionais pagam por profissionais ruins. Esse é um fato, né? Se a gente pegar, por exemplo, houve um momento da história no Tribunal de São Paulo em que as ações de bucomaxilofacial começaram a ser monitoradas. Porque existia ali chamou atenção. Opa, será que tem fraude nisso aqui? Será que tal? Né? Já faz um tempo que acabou. Mas elas foram monitoradas durante um tempo. Porque tinha ali algumas questões que... eu quero material X, mas porque eu só trabalho, porque eu prefiro a empresa X, porque eu confio na empresa X. Pô, não dá mais para defender isso. Do ponto de vista técnico, cara, você vai poder dizer para mim, isso aqui é melhor do que aquilo, mas aí você vai ter que dizer. Dizer o porquê. Né? Por quê? Porque, isso aqui não atende a minha prescrição. Aí ok. Mas dizer assim, a mesma prescrição... Placa em L, quantidade de furos, parafuso, tamanho de parafuso. Dá pra ver que o Elton entende, né? De Né? cirurgia ortognática. Não, sabe até colocar o pijama cirúrgico. Exato. E aí você fala, pô, não dá. O cara fala assim pra mim, não, mas eu quero a empresa X, que é 3 vezes mais cara, porque eu quero. Não adianta mais. E às vezes a empresa 3 vezes mais X está em Rio Claro e a que é da Alemanha tá ali mais barato. Pois é, Verdade. entendeu? Então assim, essas coisas a gente não consegue justificar mais. Então assim, o paciente hoje ele vai ficando um pouco mais atento com isso e tal, né? Tem paciente que já chegou a ligar para mim dizendo assim, você pode ver para mim se esse cirurgião já sofreu algum processo? Eu falo, isso é uma bobagem, tá? E falou aqui para dizer pro paciente, isso é uma bobagem. Porque eu contar uma história, eu fui operar um dia, fui fazer não buco, mas fui fazer um outro procedimento. E aí o cara sabia quem eu era, tal, e aí ele ficou... Eu percebi que ele falou, então... Começou a puxar um assunto do que eu fazia. Um advogado da saúde, meu amigo. Acho que o cara ficou... Que responsabilidade, é verdade. E ele veio falar pra mim, eu não desconto, tinha pesquisado, cara. E ele veio falar pra mim o seguinte, eu sofri um processo uma vez... O cara já veio se entregando já. Ele veio se entregando. Ele esqueceu, ele falou pra mim, não, porque era uma madrugada, eu era residente, aí eu esqueci a gás no paciente, na barriga do paciente, tal, não sei o que, tal. Eu falei pra ele assim, cara, isso não te define, beleza? Com o barco. Esquece. Entende? Porque assim, no final de contas, não é um erro que define um profissional. Outra questão é você falar assim, esse cara tem dezenas de processos contra ele, denúncias na imprensa contra esse cara. Isso é uma outra coisa. Eu vi hoje no Instagram, de um cirurgião plástico, não vou me lembrar o nome, mas também não vale a pena comentar aqui, que parece que 30 processos contra eles de rinoplastias que deformaram o nariz, né? Que aí acabou... Isso é grave. Isso é grave. Aí você fala assim, aqui é uma conduta reiterada, aí tudo bem, aí chama atenção. Agora, uma ação... O que eu acho é que hoje em dia com rede social, grupos aí de um monte de paciente aí, de diversas cirurgias, um caso pode te levar ao céu, como um caso que às vezes teve uma intercorrência que está relatado na literatura médica específica, aconteceu com um paciente... Você pode acabar indo para esse limbo aí. O problema é quando é 30 pacientes. Exatamente. Mas agora a questão é que quanto mais você faz, uma hora você vai virar estatística. Exatamente. Se tem num artigo de meta-análise, que é para entender o artigo de meta-análise, é o artigo que estuda todos os artigos muito bons. Então tem lá que pode acontecer complicação tal, 5%, complicação tal, 1%. Você vai virar estatística. Se o Dr. Ellis, um cirurgião famosíssimo, mostrou um artigo a respeito disso, porque nós que estamos aqui não vamos ter, mas acho que o grande problema é quando vira um N muito grande, aí alguma coisa está errada. Claro. Não, tem complicações que são absolutamente comuns. Eu falo, às vezes a gente recebe lá paciente que fala assim, estou com parestesia ainda tal. Parestesia é uma coisa às vezes meio normal, vai voltar em algum momento, provavelmente, né? Tende a voltar ali e tal. Mas não dá para classificar isso como um erro do procedimento e tal, porque você mexe na anatomia do sujeito aqui. E deixa eu perguntar, uma curiosidade, já pegou alguma causa
muito absurda, assim, pra ser defendida? Já teve casos que você falou, ó, isso aqui não dá pra fazer. E o paciente Cara, fala, não, e vai pra cima? Você sabe que um grande hepatologista de São Paulo me procurou uma vez, muito nervoso, porque, se bem me lembro da história dele, foi um dos casos mais absurdos que eu peguei, assim. Ele fez um fibroscan no paciente, que é para medir a fibrose do fígado do cara. Ele falou pro cara assim, ó, detalhe, o relatório, o prontuário do paciente. Pai, o avô morreu de cirrose por bebida. Pai etilista. Ele tomava ali 1 litro de uísque na semana, tal. Aí ele vai fazer o fibroscan do cara, ele fala, ó, tá apontando um negócio aqui, cara. Aqui que eu faço? O paciente pergunta. Ele fala assim, ó, você tem que parar de beber, você tem que tomar água, você tem que fazer não sei o quê, dieta, assim, tal, beleza, tal. Legal. 3 meses depois, o paciente na ação, o cara é advogado que moveu essa ação. Ele é advogado e paciente. Advogado. Aí ele diz assim, que ele seguiu aquela dieta à risca por 3 meses. 3 meses, senhores. E não melhorou. Não, pior do que isso. 3 meses depois, ele falou assim, será que aquele cara não estava mentindo para mim? E ele fez um outro exame de fibroscan. E adivinha o que aconteceu 3 meses depois? O fígado dele tinha melhorado. Porque, claro, ele estava dizendo, eu tomei água, parei de beber, melhorei a alimentação. Logo, como ele fez um exame 3 meses depois e o fígado estava muito melhor, ele concluiu o quê? O primeiro exame estava errado. Além de... E processou. Pediu dano moral. E processou. E processou. Além de cirurgião bucomaxila, eu também sou radiologista. E meu professor, ele tem uma frase que se encaixa perfeitamente nisso que você está falando. Um exame complementar, seja uma radiografia, seja um exame de sangue, qualquer exame, ele é um flash. O que é um flash de uma máquina? É uma luz disparada naquele exato momento do tempo. 1 segundo depois, o flash é diferente, a intensidade de luz é diferente. Ou seja, o exame, ele retrata aquilo no momento específico da vida daquele paciente. 2 meses depois pode ser outra coisa. 3 meses depois, outra coisa. Exame, a gente pode dizer assim que exame é foto e a vida é filme, né? Exatamente. Exame é foto e a vida é filme. E Elton, deixa eu falar, cara, pra gente pegar esse último quadro nosso, a gente tem um quadro que é temas polêmicos, certo? A gente já falou alguns aqui, né? Muitos, né? Muitos, Tá né? com advogado, Mas tema tem polêmico não pode faltar. Tem algum tema que, assim, você acha que... Fala, nossa, isso ainda tem que ser muito discutido. Isso aqui ainda vai dar nessa view área. no Instagram. Exatamente, tem que ser muito discutido Cara, ainda. eu vou falar do direito da saúde, uma coisa em que eu ainda vejo o advogado falando e eu fico doido. O cara que fala pra mim, e eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa espiritualizada, mas não sou religioso do ponto de vista de frequentar um local tal, e muito menos sou dessa religião, então não tenho nenhuma... Mas eu ainda me espanto muito como quem diz que testemunha de Jeová tem que transfundir sangue no cara. Transfunde e acabou. O cara não tem que opinar com nada. Transfunde, ponto. Bom, pera lá. Se o paciente fosse um paciente oncológico... Polêmico, Nossa, demais. Vou até parar. Porque é o seguinte... Tire as crianças da sala. Vamos lá, senhores. Fosse um paciente oncológico, os senhores buscariam ele em casa para tratá-lo à força com quimioterapia ou radioterapia? Por que um paciente maior, capaz, em plena capacidade de decisão, que reflete sobre o tema, ele está dizendo, na minha concepção de vida, Deus, ele acha que tal. Eu não estou aqui para discutir se quem acende vela está certo ou está errado, se quem transfunde sangue está certo ou está errado, se quem faz ofenda está certo ou está errado. Não é uma questão minha. Não, sim, mas eu vou agora ser polêmico também. Eu vou falar do lado do cirurgião. Eu juro pra você, eu não sei, sinceramente, o que eu faria nessa situação. Mas é que eu acho que muda um pouco. E isso eu quero até ver a opinião de vocês. Porque a questão da transfusão, lógico, o cara não quer, a gente tem que respeitar, isso eu concordo. Mas na cirurgia, se o paciente tem algum sangramento importante... É você que tá ali, entendeu? É que eu acho que... Você aí, talvez caracterize, não sei. Traz a visão do direito pra gente em relação a isso. Eu acho que aí tem 2 questões. Acho o seguinte, primeiro é ter o direito, ao saber que o paciente de testemunha de Jeová, falar o seguinte, eu não me sinto apto a fazer isso porque
eventualmente eu posso vir a precisar. Não é uma questão contra a sua religião. É só uma questão porque eventualmente pode acontecer de eu precisar de uma transfusão e aí tal, como é que fica tal. Porque aí tem um problema cultural no Brasil, que é assim, eu entendo o problema do cirurgião. Porque o que acontece? Acontece que, ao bem da verdade aqui, eu ouço isso. Eu tenho uma grande amiga advogada de uma grande rede hospitalar, saiu do meu escritório para advogar numa grande rede. Eu tenho o maior orgulho disso, de contar isso, porque é uma felicidade que ela esteja lá. Ela me fala assim, mas você não acha que é melhor eu ser processada pelo paciente por constrangimento ilegal, porque esse é o crime, ao fazer a transfusão do paciente, o crime é do que por... Eu falo, se você me pensar, se eu tiver que dizer do ponto de vista de penalidade, é melhor. Agora, é um absurdo que o Ministério Público propõe uma ação como essa, por óbito do paciente, porque eu não estou falando de uma criança, eu estou falando de um paciente maior, capaz, reflete, ele decide soberanamente. É assim, as escolhas morais de cada um não me competem. O Estado, para mim, ele não pode intervir na minha esfera, nas minhas escolhas morais relevantes. Se eu acredito, assim, Mas tá certo. Uma coisa é você me dizer o seguinte: o paciente chega no Porto de Santos com ebola. Ele não quer tratar, amigo, desculpa. O paciente tem Covid, não quer ficar em quarentena, amigo, desculpa. Você não tem essa opção. Porque você está ferindo a coletividade. É a coletividade. Agora, aquele paciente especificamente, note, eu não estou aqui, tem gente que faz essa discussão, mas você tem que entender que essa visão da Bíblia. Não, eu não vou discutir a Bíblia. Porque a minha fé, no final de contas, nesse caso, ele não está na Bíblia. Está no direito constitucional desse cara. Esse cara, para mim, tem o direito constitucional de decidir soberanamente o rumo da vida dele. Se ele vai ser cirurgião, dentista ou advogado, se ele vai ser testemunha de Jeová ou católico, se ele não vai ter religião nenhuma, se ele vai seguir essa ou aquela outra, é uma outra questão. É a questão dele. Diferente de uma criança. Uma criança não tem a psique formada e aí não tem quem fale para mim. Tem gente que vai falar assim, mas o pai decide soberanamente a respeito da vida. Não. Ninguém tem a liberdade de dispor da sexualidade da sua filha. Não é? Verdade. Você não pode dispor. Hoje em dia. Exato. Então você não pode fazer. Então assim, não. Então você não tem, não é irrestrito o seu direito sobre os seus filhos. Não é irrestrito isso. Então tem restrições. Então, para tratar o direito da saúde, cara, testemunha de Jeová para mim é assim, a gente tinha que... Por que eu acho que isso acontece com eles? Porque é uma minoria social. É uma minoria social. É pequeno. Aí são, esse pessoal aí e tal. Mas é isso. Acho que o direito existe para minoria. Porque as maiorias, no final de contas, elas conseguem se fazer presentes ali. Interessante isso. Né? O direito existe para proteger a minoria. Interessante. Mas isso esbarra também na mesma forma, tipo, o testemunho de Jeová, ele não aceita transfusão sanguínea. Ele tem o direito de escolher isso, se ele for capaz, maior de idade, em sã consciência. E o cara que é maior de idade, capaz, em sã consciência, que tem um câncer, falando, quero morrer. Pois é. Quero eutanásia. Não seria... Ninguém buscaria esse paciente à força. Eu nunca vi. E falo isso para os amigos que são juízes. Um deles, inclusive, que defende essa questão que tem que ir lá e buscar o testemunho de Jeová, fazer a transfusão, eu falo assim, você faria paciente oncológico? Ele fala assim, eu não vou tratar. Você buscaria o paciente na casa dele para mandar ele tratar à força? Não. Então acabou. Então, pra gente completar, numa situação a gente como cirurgião, certo? A gente opta por operar esse paciente e fala, não, a gente vai fazer o melhor para não realizar uma transfusão sanguínea em você. Acaba acontecendo a necessidade, cirurgia, o paciente estar vindo a óbito durante o ato operatório, certo? Você sabe que ele pediu para não fazer. O que a gente, enquanto profissional da saúde, faz? Então, ponto. Aí assim, você tem duas posições. A minha posição seria o seguinte, esse paciente decidiu soberanamente e tal, então para mim, a autonomia da vontade, respeito absoluto, comunicar a família tal, ver se tem algo que possa ser feito do ponto de vista de estímulo de produção, enfim, circulação fazer tudo que tiver ao nosso alcance, tiver ao seu alcance. Sim. Se o estado da arte da ciência não lhe permite fazer nada e aquele paciente recusou, para mim, nada deveria ser feito e a gente tem que respeitar a vontade daquela pessoa. Até porque eu sei que eles são, depois que você faz, eles são excluídos do grupo. Sim. Excluídos ali deles. Tal. Tem um problema grave ali depois. Então, assim... E se um familiar, tipo, ele casou com uma mulher que é testemunha, eles só casam entre si, mas a mãe dele não é.
e a mãe dele resolve te processar porque você não fez tudo que era capaz de fazer. O risco de uma ação judicial é inescapável, seja porque você fez e o paciente te processou dizendo que você não tinha o direito, ou de um familiar. Você vai tomar de É algum inescapável. lado. De um lado ou de outro, você vai tomar burdoada. É. Entendeu? A grande questão é você entender o seguinte: se o paciente disse de antemão, eu fico pensando que é interessante que, nesse caso, decidindo operar para mim, que você informe pro cara do risco disso acontecer, não na iminência de entrar no centro cirúrgico. Eu já tive a oportunidade de defender um bucomaxilo, por exemplo, porque a paciente teve uma infecção. Uma infecção. Odontogênica. Odontogênica. Infecção. Escuta, uma infecção, assim, gente, no que nós estamos falando aqui? Isso é absolutamente factível. Quantos de nós tivemos infecções sem nunca ter feito, inclusive, sem ter passado por um procedimento cirúrgico? Mas, note, né, além de ser ridículo você fazer aquilo, processar um profissional porque você teve uma infecção, porque o profissional deu atenção e tal, mas ela estava frustradíssima porque ela teve uma infecção. É absurdo. Mas note, termo de consentimento informado do profissional, 14 dias antes, naquele caso especificamente, dizia para o paciente, olha, existem alguns riscos, né, no procedimento tal. Tinha riscos até mais severos do que a infecção, né? A infecção era ali tal. Mas você não tem como controlar isso, né, obrigatoriamente. Então, assim, se você informou o risco e o paciente decidiu e ele está ali, pode vir pai, mãe, esposa, a autonomia da vontade daquele cara ainda prevalece, salvo se ele deixou o que a gente chama de procuração em saúde, né, para que alguém decidisse por ele quando ele não mais pudesse decidir. E eu acho que é muito importante estar em minutas isso, em contrato, entre uma via com o Concordo. cirurgião, uma via com o paciente, porque você não pode esconder nada do paciente. O paciente Concordo. tem que ir pro centro Exato. cirúrgico sabendo. O grande Marcos Pita aqui, que vai vir aqui, uma vez ele me disse uma coisa, ele falou, ó, a frase clássica e básica, toda orientação é uma orientação antes. Toda orientação depois, não escreveu nada, não falou nada pro paciente, é uma desculpa. Eu falo isso para todo paciente meu e acho que você tem que seguir mais ou menos nessa cartilha. E que termo de consentimento? Eu falo assim, termo de consentimento livre e informado. Cara, só é livre se for informado e só informado se o cara for livre o suficiente para decidir, né? Sim. Assim, termo de consentimento o cara tem que consentir antes. O cara tem que analisar o negócio e falar, não, ok, tô ciente dos riscos, porque é isso, cada um de nós soberanamente decide os riscos que quer correr ou não quer correr. Sim. Cara, eu hoje dou um pulo de paraquedas, de nada, eu adoraria, mas eu falo assim, eu tenho muito medo de falar, quebrar a mão, eu falo, cara, eu vivo de digitar, de escrever. Ferrou, cirurgião. Assim, eu adoraria fazer, mas eu morro de medo. Eu decido os riscos que eu quero correr. Legal. Não, e é engraçado, só pra terminar, eu tive uma paciente que chegou lá, a gente ia operar ela, e a gente fica assim, na semana da cirurgia, a gente fica 2 horas conversando, explicando tudo o que precisa. E a paciente chegou lá, doutora, eu não quero saber o que você vai fazer em mim. Não quero saber, porque eu fico nervosa, eu não quero saber. Eu falei assim, olha, então, se você não quer saber, eu não posso te operar. Porque eu não posso chegar em você, fazer tudo o que eu tenho que fazer, e depois falar assim, mas eu não sabia que você ia fazer isso. Né? A pessoa tem que saber, tá ciente, ela tem que concordar com o que a gente vai Tem fazer. paciente que assina termo e fala assim, não quero ler não. Vou fazer que confio em você. Não, minha É senhora. importante. Lê tudo que tá escrito É aí. importante para vocês, pacientes, que leiam, saibam que o seu cirurgião vai fazer, para você depois não ter surpresa, né? Importante. Porque não existe obrigação de resultado, né? Você não tem como garantir que é uma questão de meio. Você não tem como falar assim, nada nunca vai dar errado na vida tal. É impossível você dizer isso. O que a gente pode dizer é que a bucomaxilo, francamente, evoluiu suficientemente para a gente dizer que é uma cirurgia bastante segura, né? Que é uma cirurgia que propicia meios de melhora da qualidade de vida do paciente, não apenas do ponto de vista estético, que há um ganho, né? É evidente que para muita gente há um ganho, né? Mas existe um benefício clínico muito bom. Então, assim, não há que se temer isso. A questão é escolher a equipe, escolher o profissional, saber com quem você vai operar, né? Qual é a confiabilidade daquelas pessoas, e aí é isso. Maravilha. Gente, eu gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Elton Fernandes por ter disponibilizado o seu tempo de vir aqui conversar com a gente de uma forma muito leve, de uma forma muito didática, que todo mundo consiga entender. Ele é um cara super ativo também nas redes sociais, justamente porque ele tem o mesmo objetivo que o nosso, que é levar informação para tantas pessoas que achavam que não tinha solução para os seus casos, né? E essa frustração que a pessoa às vezes vive pro resto da vida poderia ser facilmente resolvida se tivesse esse conhecimento mais adequado, que é o que a gente tenta aqui trazer para vocês. Então, Elton, muito obrigado de coração por você ter vindo aqui e
sinta-se convidado para outras vezes também retornar. E ele vai lançar o Pode Processar Cast. Hein? Esperando. Pô, já tem o nome, olha aí, ó. Muito bom. Já tem o nome. Obrigado, Elton, Pô, pela eu que presença. agradeço, gente. É um prazer pra mim estar aqui e, pô, poder ajudar as pessoas, esclarecer direitos, desmistificar algumas coisas que às vezes ficam no ar aí, pra mim é sempre muito Isso é importante. maravilhoso. Muito obrigado pela Quando presença. quando o Magno falou de você te elogiando, eu achei que era exagero dele, mas parabéns, Legal. viu? Muito obrigado, gente. Show de Obrigado bola, mesmo. é isso Contem aí, comigo aí. galera. Obrigado. Show, valeu, Valeu, galera. gente. Até Valeu, mais. Tchau, até tchau. mais.